Muito se fala em verbas de publicidade no Brasil. O que seria isso? A verba de publicidade são recursos financeiros que o governo mantém para investir nos mais variados veículos de comunicação do país, para dar publicidade às ações do governo, das mais diversas instituições como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras e outros. A questão é que nesses últimos anos, no período FHC, em especial nos governos do PT, essa finalidade foi desviada. Se antes a verba de publicidade tinha como finalidade dar visibilidade às ações do governo, com o tempo ela ganhou um novo rumo, ela tomou um caminho mais obscuro, corrupto e criminoso. Ela passou a ser usada pelo governo para comprar o silêncio de muitos veículos de comunicação no nosso país. E os repasses em dinheiro para essas corporações de mídia eram bilhões e bilhões. Para se ter uma ideia, só a dona Rede Globo levou do governo do PT, só do governo do PT, 6 bilhões e 200 milhões de reais. Isso mesmo, senhores. 6 bilhões e 200 milhões de reais. Só a Rede Globo. Aí eu fico pensando, e as outras emissoras? As várias emissoras de TV, as várias emissoras de rádios, jornais, revistas, blogs, sites, espalhadas por esse Brasil afora. Foi maldade que fizeram com o Brasil. Foi uma atitude covarde que fizeram com o Brasil ao longo desses anos. Nós sabemos bem que não existe democracia sem a imprensa livre. Mas também nós sabemos que não existe democracia com uma imprensa que se vende, que se corrompe, que foge à sua finalidade de informar e passa a manipular o povo em benefício de governos corruptos. E quando a imprensa age assim, ela perde a sua essência, passa a ser cúmplice de uma atividade criminosa e corrupta, como a gente tem assistido nesses últimos anos no Brasil. O governo, os vários governos que passaram ao longo desses anos, em cumplicidade com muitos órgãos de imprensa no Brasil, não podemos generalizar, não são todos, mas é a maioria esmagadora, simplesmente se coliaram, se juntaram de uma forma criminosa, de uma forma bandida, para desviar dinheiro público, para roubar o povo, sem levar em conta o sofrimento dessa gente. E isso é lamentável. Isso é lamentável. A gente pode ver que a imprensa brasileira ainda tem muito que aprender. Ela é mesquinha, ela faz um jornalismo de baixo nível. Na verdade, a gente chama de órgão de imprensa por uma questão de força de expressão. O que elas são, de fato, são máquinas de triturar gente. São organizações ocupadas por assassinos da reputação alheia. Falo isso porque a gente pôde presenciar o veneno de alguns órgãos de imprensa nesses últimos anos, em especial nesse período das eleições, em que os órgãos de imprensa mentiram de forma vil, cruel e covarde para a população.
onde os seus jornalistas de matrizes comunistas e socialistas tentavam mentir o tempo todo, não fazendo o seu jornalismo que deveria fazer, mas fazendo militância e torcida para determinados candidatos, o que foi extremamente lamentável. Podemos citar 3 veículos, para não citar mais, que fizeram um papel feio, muito feio, nesses últimos dias aí, em especial o período em que ocorreu a eleição. Veículos que perdeu a razão de ser, veículos que abusaram do direito de errar e de fazer um jornalismo rasteiro e canalha. Posso citar a Rede Globo, o site UOL e a Folha de São Paulo. Eles foram longe demais. Eles jogaram na lama a profissão e o papel do jornalismo. Mas nós queremos um Brasil com uma imprensa livre, que informa, não que manipula. Uma imprensa que tenha compromisso com a verdade e não com a mentira. Uma imprensa que noticie os fatos e não que crie fatos ao seu bel prazer para atingir esse ou aquele cidadão. Nessa semana, para nossa felicidade, o presidente Bolsonaro baixou normas disciplinando a distribuição da verba de publicidade para os veículos de comunicação no Brasil. Ele disse o seguinte, que não vai perseguir e não vai fechar órgãos de imprensa. Fez certo. Quem persegue a imprensa, quem fecha veículo de imprensa, é ditador, é tirano. E ele não, ele é um democrata, comprovadamente democrata. Mas que vai dar aos veículos de comunicação apenas aquilo que lhe é de direito. Se a audiência é 15%, o valor repassado é de 15%. Se a audiência é de 20%, da mesma forma. E não acontecer o que vinha acontecendo com a senhora Rede Globo, que tinha uma audiência de 20% e recebia como se tivesse de 80%. Essa medida do Bolsonaro, com certeza ele vai migrar mais para as redes sociais e usar menos os veículos de comunicação tradicional no Brasil, como rádio, jornal, televisão, sites, blogs, enfim. Ele vai usar mais as redes sociais. E isso é certo porque as redes sociais, a informação é rápida, barata, acessível a todos e com menos possibilidade de interferência externa. Com isso, vai sobrar muitos bilhões para ser investido na saúde, educação, segurança, enfim, em todas as áreas que possa beneficiar a nossa tão sofrida população. Uma vez Bolsonaro divulgando a ação do governo nos veículos de comunicação digital, o que nós temos que fazer? Nós, brasileiros, que sonhamos com um Brasil melhor, temos que fazer e dar nosso parcela de contribuição. Toda vez que ele fizer uma divulgação nas redes sociais, nós temos que ir lá, nessa divulgação, compartilhar, curtir, comentar e compartilhar, no mínimo, para 10 amigos e grupos, para dar visibilidade à ação dele e, de uma forma, compensar pelo que ele está fazendo para o Brasil, saindo das amarras dessa mídia corrupta que existe no Brasil, que só serve para solapar a nação e mentir, manipular de uma maneira vil e covarde. Essa atitude do Bolsonaro não é nova. No período da campanha ele falou que ia fazer isso e está fazendo. Está de parabéns. Essa medida só vai fortalecer mais o Brasil, trazer mais justiça social para o povo brasileiro, tão sofrido povo brasileiro, e dar oportunidade aos veículos de comunicação que vêm trabalhando sério a ter vez, voz e espaço, de forma a sobreviver como verdadeiro veículo de comunicação. Essa mudança, essa medida do Bolsonaro é sinal que os ventos da mudança já começam a trazer ordem e progresso
para o nosso Brasil. Minha amiga, meu amigo, curta esse vídeo, comente, compartilhe e, acima de tudo, se inscrevam no meu canal no YouTube. Um abraço a todos e que Deus nos ajude.